Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Aline Lorilei dos Santos Alves, sou aluna do curso de graduação de licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas e venho hoje aqui, através da disciplina de estágio 3, ao qual cada graduando ficou responsável para elaborar um curso para ser oferecido para alunos, educandos do ensino médio do primeiro ano, para ajudar, então, esses educandos que estamos nessa situação, vivenciando hoje de pandemia do coronavírus, este curso para ajudar na disciplina de filosofia deles do ensino médio. O curso Ética e Utilitarismo, ele tem como objetivo principal compreender a ética e o utilitarismo como corrente filosófica do filósofo John Stuart Mill, colocando o cursista em situações para que possa refletir de como se deve agir em determinados casos, procurando ser o mais ético possível enquanto cidadão atuante da sociedade. Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre um assunto que abrange muitas situações e que às vezes causa um certo tipo de confusão em nossa mente. É falar sobre a ética e o utilitarismo. Neste curso, foi elaborado, no caso esse por mim, professora Aline Lorilei dos Santos Alves, mas os objetivos principais dele, as competências e habilidades serão quais? Compreender e diferenciar os conceitos de ética, moral e seus desdobramentos na sociedade, analisar o pensamento filosófico sobre ética, compreender, fazer com que esse educando então ele compreenda o sentido da autonomia e da heteronomia na concepção ética, refletir sobre si mesmo como sujeito inserido em um contexto social. A reflexão ela é muito importante na filosofia, porque ela é uma disciplina onde são colocadas situações e que a gente reflita sobre elas. E também, refletir novamente e argumentar sobre a moral utilitarista. Porque como eu venho trazendo essa questão da ética, no curso vai ser trabalhada essa questão da ética, e dando um enfoque mais no utilitarismo, o educando ele vai ter que ser capaz de refletir sobre essa ética e argumentar sobre ela, fazendo uma comparação, principalmente nesta época em que estamos vivendo, de coronavírus, dessa pandemia que está aí. Bom, o curso ele está dividido em 10 módulos, em 10 módulos. Eu vou falar agora um pouquinho sobre qual, para depois entrar na questão, mesmo falar sobre a ética e falar sobre o utilitarismo. E no decorrer do curso, vocês vão ver que vão ter situações que vão ser colocadas, e fazendo esse comparativo com o que estamos vivenciando. Então, assim, a primeira atividade que vai ser para o aluno do primeiro módulo vai ser esse vídeo de apresentação que estou fazendo agora e vamos já inserir falando sobre a ética. Então, é a iniciação do curso, E ele terá como atividade uma reflexão sobre o que se entende por ética. Então, essa é a primeira atividade. No segundo módulo, vai ter um PowerPoint, onde vai ser abordado o tema ética e utilitarismo, os pontos principais.
E o educando, né, o cursista, ele deverá relacionar as ideias principais. Então, assim, né, no segundo módulo, o aluno ele vai relacionar as ideias principais que ele entendeu dessa apresentação do PowerPoint. No terceiro módulo, vai ter um texto, então, sobre a ética utilitarista, com exemplos, aonde vai ser abordado o dilema do trem, né, o dilema do bonde, e esse aluno, depois que ele for oferecido esse texto do teorema do bonde, esse dilema, ele vai ter que criar um avatar se colocando naquela situação e tentando resolver esse dilema, né, tendo esse pensamento utilitarista e procurando ser o mais ético possível, porque conforme a gente vai ver ali, o utilitarismo, ele tem que ser o bem aonde atinge o maior número de pessoas, mas isso a gente vai ver no decorrer do curso, né, que eu estou citando apenas as atividades. No quarto módulo, vai ter um vídeo, então, né, sobre esse dilema do trem, com acesso à rede social YouTube, assim como este também, né, que estamos assistindo. O quinto módulo vai ser, o cursista ele vai ser convidado, né, para uma participação no app no Meet, com uma data determinada, né, para o encontro, aonde irão debater como agiram, né, na situação, agiriam, né, nessa situação do vídeo que foi do módulo anterior, e abordando o que seria o mais ético agir, né, e tendo essa visão utilitarista também, né. Vai ser oferecido um livro para que, em páginas determinadas, está lá no curso, para que acompanhe, para fazer essa discussão, né, nessa reunião no Meet. Então, o quinto módulo, ele vai ter essa participação, né, cursista numa reunião pré-marcada, né, no app no Meet, aonde eles, né, irão debater sobre a situação desse vídeo do dilema do trem, que foi visto, então, no módulo anterior. E no sexto módulo, vai ter uma apresentação de um segundo vídeo, né, sobre o dilema, e fazendo uma comparação, né, da situação em que estamos vivendo hoje de pandemia do coronavírus, onde coloca o Brasil, né, na situação de quarentena, toda a questão econômica e do que é importante fazer, né, de que as nossas ações, né, conforme tu escolher, vai ter os resultados das suas escolhas, né, se for uma escolha boa ou ruim, vai depender do ponto de vista. Então a gente vai ter essa ideia assim utilitarista, pensando nos idosos, nas pessoas com comorbidades, na questão econômica, como iremos agir, se vamos ficar em quarentena ou não, né, se cuidando ou não. Terá situações também, atividades que falará sobre isso, do uso de máscara ou não, né, o que é correto fazer para o bem maior. Depois, né, nesse sexto módulo, depois que o cursista ele assistir esse dilema, vai ser solicitado que o mesmo, né, ele utilize o programa do Word, de um editor de texto, né, e enviando por e-mail ou até mesmo impresso para os que fizerem do curso de adaptação, uma reflexão sobre esse dilema. Vai ser solicitado que eles escrevam sobre isso. Então, para te ver assim como um objetivo muito, né, e uma habilidade que é muito dessas competências e habilidades exigido aqui no nosso curso. E essa questão da filosofia é uma reflexão sobre a situação, né? Tu refletir sobre o que está sendo vivido, sobre o que te colocando naquele lugar, né, tendo essa visão de fora. Então, é muita reflexão. Então, vai ser solicitado que escreva sobre isso, né, no editor de texto. Aqui a gente coloca o Word, porque ele é o mais comum, né, mas tem outros editores também de texto. O sétimo módulo vai ser uma apresentação, então, do vídeo da professora, no caso, né, eu, Aline
Alves, né, professora, estou dando este curso, aonde eu vou falar sobre um mapa conceitual, onde fala sobre esses conceitos principais da ética e a ênfase no utilitarismo, né? Então, depois que for feito esse mapa conceitual, se for falado, né, pela professora, o aluno ele também deverá construir um mapa conceitual através de algum uso de algum app de sua preferência que é oferecido, tem, né, para baixar na internet, ou até mesmo no Word, o WordPad, que tu pode ir fazendo esse mapa conceitual, onde tu coloca as principais ideias do utilitarismo, também sendo enviado para a professora, para avaliação, né? O 8º módulo vai ser solicitado ao aluno que ele construa uma situação semelhante ao dilema do trem, né? E salvando também no Word e enviando por e-mail. No 9º módulo vai ser o compartilhamento dessas situações através do Meet, né? Desse app de reunião, também previamente marcada, para discussão entre os cursistas, tendo essa reflexão, essa discussão, se colocando naquele lugar, né, de decisão, porque é o momento de decidir o que devo fazer, o que é correto fazer, o que é mais ético fazer. E o 10º módulo vai ter o vídeo de encerramento e a construção de um cartaz virtual sobre a ética e utilitarismo, abrangendo assim todas as ideias, fazendo todas as conexões com esses conhecimentos adquiridos, com essa visão utilitarista. E quem não tiver, né, o acesso para fazer o cartaz virtual, será solicitado que faça esse cartaz e seja entregue em forma física, né, desse material. Bom, então nós vamos começar falando um pouco sobre a ética. Sempre que pensamos e discutimos sobre ética, lembramos muito da moral. O que faz totalmente, né, um total sentido, pois a ética ela é muito conhecida como filosofia moral. Porém, apesar de ser conhecida assim, temos que ter em mente que a ética ela vai muito além. Ou seja, é muito mais abrangente do que a moralidade em si. Ela trata as questões referentes a como os indivíduos devem agir, pensando num todo, não apenas na moral criada pela criação, a crença de cada um. A partir do entendimento deste ponto, entramos então na parte em que se trabalha o utilitarismo. Bom, o utilitarismo, em sua moral, nos diz que um ato que se é tomado fazendo um bem para a maioria das pessoas, ou seja, então assim, a maioria das pessoas, trazendo satisfação para essa maioria de pessoas, então seria o correto. Em um primeiro momento, podemos achar que isso seria realmente o certo, pois fazemos o bem para uma maioria, mas aprofundando-se um pouco nessa teoria, temos como exemplo a escravidão. E hoje é vista com total repúdio a todos. Porém, o utilitarismo diz que por mais cruel que seja, como a maioria estava satisfeita, então é considerado o correto. Temos que refletir sobre isso. Bom, mas depois nós vamos dar um enfoque maior lá nessa ética a respeito do utilitarismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de ética. A ética normativa. Este modelo de ética é aquele que compreende as leis, as normas, que tenta entender o porquê as coisas funcionam desta forma e como deveriam funcionar,
também tentando entender o que é bom ou mal, certo, errado. A ética normativa, ela se divide em mais 3, que são consequencialismo, deontologia e ética da virtude. O consequencialismo, ele acredita que para algo ser correto, tem de haver um bom resultado. Ou seja, toda ação tem uma consequência, e se a consequência de um ato for boa, então é um resultado positivo. Agora, se você fizer algo acreditando ser bom, mas as consequências forem ruins, então foi algo negativo, ruim. A deontologia acredita que o indivíduo deve agir de acordo com seus desejos, independente das consequências que essa ação levará. Então, olhem só a visão essa da deontologia, né? Ela acredita que o indivíduo deve agir de acordo com os seus desejos. Não interessa se vai ser bom ou mal, os seus desejos é que vai importar. A ética da virtude. A da virtude, ela diz que para um indivíduo ter felicidade, uma vida boa, deve procurar em si suas maiores virtudes, solucionar os conflitos entre elas e praticá-las. Agora vamos falar sobre a metaética. A metaética é aquela que examina e tenta compreender algo que é considerado ético, o que não tem nada a ver sobre ser bom ou ruim, pois o que é examinado é a natureza da questão. Bom, então continuando, né, da metaética, ela se divide então em o realismo moral, que é a crença de que existem valores morais objetivos, e o antirrealismo moral, que é a crença de que não existem valores morais objetivos. Um outro tipo de ética é a ética descritiva. Essa ética descritiva, ela é aquela que compara o sistema ético com a conduta de uma pessoa. Ou seja, compara se as ações de determinadas pessoas estão, de fato, de acordo com o que a mesma diz acreditar. Então, né, ver se, eu digo acreditar nisso, e será que as minhas ações, elas estão de acordo com o que eu digo que acredito? Né? Essa é a ética descritiva. A ética aplicada é um modelo de ética que traz a sua teoria para a vida real. Ou seja, questiona os assuntos tentando compreender sua moralidade. Então, ela questiona as questões, né, do que acontece na vida real, do cotidiano, do que estamos vivendo. Enfim, né, então eu falei agora sobre os tipos de éticas que existentes e eu vou falar que o nosso enfoque. Agora eu vou falar sobre a ética que é o nosso enfoque do nosso trabalho, que ele é ética e utilitarismo. Então eu já falei sobre os outros tipos que tem, nós vamos falar sobre o utilitarismo. E ele começa assim com duas perguntas. O que torna uma ação certa ou errada? Que coisas são boas e quais são más? Essas são questões muito utilizadas pelo utilitarismo em geral. O utilitarismo, ele diz que a felicidade é a única coisa boa e de valor que existe. Bom, essa imagem que você viu agora é do filósofo inglês Jeremy Bentham. Este filósofo, ele tem como teoria que a felicidade
ela é definida como a presença do prazer e a ausência da dor. Bentham criou sua própria fórmula de felicidade. Para isso, ele media a duração, a intensidade, certeza e proximidade. Para ele, o utilitarismo era uma forma de medir a ação das consequências de algo, sempre enfatizando a felicidade. Ele tinha muito nisso, a felicidade comunitária, pois essa seria a soma de felicidade individuais. Ou seja, independente da ação, se uma maioria de pessoas se sentirem satisfeitas, então estava certo. Então ele tinha esse pensamento, se atingiu a maioria, estavam todos satisfeitos, felizes, aquela sensação boa, então estava correto aquelas ações. Ele viveu de 1748 a 1832. Bom, essa outra imagem que passou agora aí na tela, que você observou, que você viu, é do filósofo John Stuart Mill, né? Que a partir das ideias então de Jeremy Bentham, ele criou uma outra teoria. Ele viveu de 1806 a 1873 e a sua teoria foi criada a partir da ampliação que o mesmo fez sobre a teoria de Jeremy Bentham. Ao contrário de Bentham, Mill acreditava que apenas as pessoas que já experienciaram os mais altos e os mais baixos prazeres poderiam diferenciar e medir suas qualidades. Em sua percepção, a felicidade intelectual é muito mais prazerosa do que a felicidade momentânea, apesar de ela ser mais intensa. A momentânea é mais intensa, né? A prazerosa, ela não é tão intensa, mas ele acreditava que ela era mais prazerosa. Aí eu tenho aqui, de acordo com o livro de Clayman, 2014, da página 86, né? Que diz assim: segundo Mill, é difícil alcançar a felicidade. Portanto, em vez de buscar os prazeres, as pessoas tinham a justificativa moral de procurar uma forma para reduzir a quantidade total de dor com suas ações. O utilitarismo de Mill também possibilitava a ideia do sacrifício do prazer e da experiência da dor quando o resultado da ação fosse um bem maior para todos. Então, tu sacrificava o teu prazer, se o bem maior para uma maioria de pessoas fosse haver esse bem maior, então, bom, continuando, né, também do livro Tudo que você precisa saber sobre filosofia, de Paul Clayman, diz assim: o utilitarismo, primeiramente apresentado por Jeremy Bentham e depois aprimorado por John Stuart Mill, para te entender essa sequência. Então, primeiro foi Jeremy, depois John, né, foi aprimorado. Ela é uma teoria consequencialista mais comum, né? Então, é daquelas divisões da ética normativa, consequencialista mais comum, que é o utilitarismo. Ele propõe que a única coisa de valor e a única coisa que é boa em si mesma é a felicidade. Então, o intuito tudo é chegar a uma felicidade. Embora outras coisas tenham valor, e o valor delas é meramente derivado da contribuição que dão para a felicidade. Vai ficar o link, então, aí, né,
no próximo slide, vou passar, deixar para vocês do livro desse de Paul Clayman, que com essa referência, né, do livro, para quem quiser ler ele é muito bom, ele traz bastante coisa sobre o utilitarismo e conta bastante história, assim, do John Stuart Mill, né, e do Jeremy Bentham. Bom, então temos, assim, os tipos de utilitarismo. O utilitarismo dos atos. O utilitarismo dos atos, ele nos diz que um ato é correto quando traz os melhores ou menos piores resultados. Então, melhor ou menos piores, né? Então, a moralidade seria medida através de o quão úteis são os resultados para a maioria das pessoas. Esse é o utilitarismo dos atos. E tem o utilitarismo das regras, que ao contrário do utilitarismo dos atos, o utilitarismo das regras nos diz que uma ação é moralmente correta somente se estiver de acordo com a correção das regras que levam felicidade para um geral de pessoas. Como tudo tem seus prós e seus contras, com o utilitarismo das regras não seria diferente, pois muitas vezes o utilitarismo das regras pode afirmar que coisas completamente injustas sejam corretas, como, por exemplo, a escravidão. Então, é correto, está fazendo um bem maior, mas está escravizando pessoas, né? Então, é bom para uns, mas é ruim para uma minoria, né? No caso, se comparado com a escravidão. Bom, ficou aí então essas questões para reflexão, para vocês refletirem sobre a ética e o utilitarismo. E agora, no módulo 1, vocês acessem lá para realizar a primeira atividade avaliativa do curso. E no decorrer agora do curso, o próximo vídeo que a gente vai ter vai ser sobre um mapa conceitual, onde a gente coloca apontamentos da ética, do utilitarismo, por Jeremy Bentham e John Stuart Mill. A gente coloca os apontamentos principais, que eu vou explicar no próximo vídeo. E ao final da atividade, você vai construir também um mapa conceitual. Também vai ter vídeos que falam sobre o dilema do trem, o dilema do bonde, que coloca a situação do coronavírus, onde coloca, né, o Brasil, que pode atravessar por um desastre econômico, mas aí tem a questão do pessoal, dos idosos, das pessoas com alguma comorbidade, tem a questão da economia do Brasil. O que se pensa que se deve fazer? O que seria o mais justo a fazer nesse momento de pandemia que estamos vivendo, né? Então, para ter essa reflexão com o que estamos vivendo hoje e com esse dilema, né? Fazer um comparativo dele, trazendo para essa situação atual. Então, obrigada, né, por participarem e a gente se vê no próximo vídeo.